A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula. Agora estamos na lição 11 desse trimestre, desse primeiro trimestre. A lição 11 está sobre o título A Salvação Não é Obra Humana. O texto áureo, que está em Tito, no capítulo 3, versículo 5, está assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Essa lição também apresenta 3 objetivos, sendo que o primeiro está assim: ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. O segundo é elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o terceiro e último é correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. A palavra-chave dessa lição é salvação. Eu queria pedir para os irmãos que vão estar ouvindo esta aula, que compartilhe com as suas redes sociais, com os irmãos da igreja, e também faz um comentário, dê um like, e se inscreva no canal, para que todos se inscrevam, para que essa aula e essa palavra de Deus chegue em muitas almas, para que Deus possa fazer a obra, a obra de redenção, a obra de salvação na vida de quem precisa, e é através da palavra de Deus que possa alcançar esses corações e também estar participando juntamente conosco daquela legião que vai subir ao céu no dia do arrebatamento da igreja. A introdução dessa lição está assim: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixa clara a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio dos seus próprios esforços, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Essa é a introdução da lição, a qual o comentarista colocou aqui. Ele enfatiza aqui na lição, vai enfatizar aqui no primeiro tópico, a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. O primeiro tópico da lição está assim: a salvação sob a graça de Deus. O primeiro subtópico é a descrição do estado espiritual humano. Aqui está como base do versículo 1 ao 3 do capítulo 2 de Efésios. O segundo subtópico desse primeiro tópico está assim: mortos em ofensa e pecado. Também está baseado aqui, o comentarista usou para falar a respeito desse subtópico, do versículo 1 ao 5, também do capítulo 2 de Efésios. E o 3, ele vai falar a exegese dos versículos, do 8 ao 10, também do capítulo 2 aos Efésios. Partindo aqui para o primeiro tópico dessa lição, e os seus subtópicos, o primeiro, que já falamos, é esse aqui: a descrição do estado espiritual humano. Aqui no do capítulo 2, versículo 1 a 3 de Efésios, a qual o comentarista aponta, está assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No versículo 3, está assim: entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Aqui o comentarista vai mostrar o estado espiritual do ser humano em relação ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia mostra aqui um afastamento total de Deus, em um estado totalmente morto. Aqui a palavra morto aqui no sentido figurado, uma palavra mais alegórica, mas o morto aqui significa separação total de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 59 de Isaías, e o versículo 2 está assim:
Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui o versículo vai dar a nós o entendimento de separação total de Deus. Deus não ouve o pecador. Deus, a Bíblia diz que fez ali um muro de separação, separando o homem totalmente de Deus. Esse aqui é um sentido de morte, morte espiritual. Uma morte a qual o homem agora não tem mais uma comunicação com Deus por causa do pecado. Assim como Adão comunicava com Deus todos os dias do Jardim do Éden, o pecado entrou e fez essa separação. O Adão precisou ser expulso do Jardim do Éden, trazendo uma separação total de Deus, que é a morte espiritual. A Bíblia vai ensinar que todo ser humano nasce em um estado de separação de Deus, devido ao pecado. Esse estado pode ser descrito da seguinte forma, segundo a própria palavra de Deus. Olha como é que fala a Bíblia. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai estar assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui significa uma separação, ausente da glória de Deus, vivendo pelo próprio curso de sua natureza pecaminosa, assim como está em Efésios, curso da carne, vontade da carne, cumprindo somente o que a carne deseja, não andando segundo o Espírito de Deus. Agora o pecado vai trazer uma consequência, e essa consequência é de morte. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, está assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa morte não é apenas física, mas também espiritual. Ou seja, separação eterna de Deus. Porque a comunicação do homem com Deus é o seu homem interior, é a sua parte espiritual, é que tem uma comunicação direta com Deus. Tirando essa parte espiritual, ele se torna um homem apenas carnal, uma alma vivente, assim como está lá no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Traz uma incapacidade ali, vai trazer uma incapacidade de comunicação com Deus, e não tem como o homem alcançar a salvação por causa dessa incapacidade de comunicação com Deus. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 9, está assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso significa que a salvação não pode ser alcançada por esforço humano, mas apenas por meio da graça divina. Esse esforço humano aqui, ele estando separado de Deus, não tem como ele chegar ao céu, a não ser pela graça de Deus. Então aqui, essa visão, esse estado espiritual do homem, mostra dentro das Escrituras a incapacidade de um homem retornar a Deus. Não tem como. Esse estado de pecamidade, esse estado pecaminoso, a qual a humanidade se encontrava, e Deus enviou seu Filho para realizar uma obra redentora de salvação sobre todo o ser humano da terra, que é a única condição que pode trazer o homem de volta. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não se for por mim. Para chegar ao céu, precisa passar por Jesus. Precisa entrar por uma vida de renúncia, que é a renúncia dessa natureza pecaminosa, começar a andar numa vida de verdade, para poder alcançar a vida eterna através de Jesus Cristo, vivendo com Deus por toda a eternidade. Agora, a humanidade vivendo nesse estado de perdição total, afastamento total. Aí lá no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, nós vemos ali uma movimentação do céu entre o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para realizar uma obra redentora aqui na terra. E lá está assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui uma ação de um Deus todo-poderoso, um Deus trino, preocupado em si, em um amor sem medida,
para poder resgatar o homem de volta, trazer de volta para a sua glória. Ele foi destituído, agora Deus quer trazer de volta. Então Jesus aí, declarado na Bíblia, é o caminho que vai trazer a essa salvação eterna, a essa libertação do homem, da sua própria natureza, trazendo a natureza de Cristo para dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que eu me desfaça, mas que Cristo cresça dentro de mim. E as minhas ações possam ser as mesmas ações, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Continuando aqui, meus queridos irmãos, no mesmo tópico aqui, mas agora no 2, mortos em ofensas e pecado. Ele coloca como base do versículo 1 ao 5, que está assim, e vos ficou estando vós mortos em ofensa e pecado. Depois o 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora o versículo 4 está assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, que está lá declarado, né, lá em João, no capítulo 3, versículo 16, pelo que seu muito amor, olha, muito amor, com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então aqui, nesse mortos em ofensa e pecado, em ofensas e pecado, aqui o comentarista vai trazer que pela graça sois salvos. Nós vemos aqui uma obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre toda a raça humana, né? Todos aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Agora, diante desse estado de perdição que o homem se encontra ou se encontrava, aqueles que foram salvos e receberam Jesus, diante desse estado de perdição, Deus em seu amor providenciou uma solução, a salvação pela graça através de Jesus Cristo. Por isso que lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, traz ali uma obra de Deus através de Jesus. A própria Bíblia vai dizer ali que não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele veio ali somar um corpo para sofrer as nossas paixões e para poder dizer a todos os seres humanos da terra, é possível. O Senhor Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo assim que é possível. E ele ainda vai falar mais ainda quando ele diz assim, eu vos enviarei um outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, o Espírito que consola, o Espírito que traz paz, o Espírito que intercede por nós. Ele é o nosso ajudador, para que nos capacita a vencer também juntamente com Cristo, para sermos vivificados juntamente com Ele, assim como está escrito aqui em Efésios. E essa obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual o nosso Deus, né, que é um dos maiores propósitos dele, que é a salvação da humanidade, né, esse sacrifício na cruz, que está ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, vai dar uma explicação a respeito disso. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, que é Cristo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ser justificado por ele. Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecíamos e ofereceu-nos a possibilidade de sermos reconciliados com Deus. Isso está lá no capítulo 53 de Isaías, que tomou todas as nossas enfermidades, nossos pecados, as nossas ofensas, e levou até o alto do Calvário, e pagou o preço por nós, morrendo em nosso lugar. Esse é o propósito de Deus para toda a raça humana, ainda que estejam mortos, assim como Jesus disse, ainda que estejam mortos, viverá. Jesus traz a parte espiritual de volta à vida, abrindo uma comunicação direta com Deus. E o próprio Senhor Jesus, à destra de Deus, intercedendo por nós. Aí passamos a andar em novidade de vida quando aceitamos Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você vê aqui que essa redenção é pela graça de Deus. Terceiro tópico, a exegese dos versículos 8 ao 10. Está assim lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 10.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A exegese aqui desses versículos, ainda esclarecendo o que é a palavra exegese significa, aqui, na sua interpretação, né? É uma palavra grega, né? Que significa explicação ou interpretação de texto. Pode ser texto filosófico, alguma obra de livro, ou o que mais, ela é mais usada na interpretação das escrituras, né? Ela, no contexto bíblico, a exegese busca compreender o que o autor original quis dizer ao seu público, considerando fatores como contexto histórico, quem escreveu, para quem, em que época, quais eram as circunstâncias culturais ou políticas, linguagem, gramática, o significado das palavras no original hebraico, aramaico ou grego. Contexto literário, o trecho analisado deve ser compreendido dentro do seu capítulo, livro e da Bíblia como um todo. Gênero literário, se o texto é uma narrativa, poesia, profecia, parábola, carta e etc. Teologia bíblica, como o ensinamento se alinha com o restante das escrituras. A exegese se opõe a exegeses, que é quando alguém projeta suas próprias ideias no texto em vez de extrair os seus verdadeiros significados. O objetivo da exegese é deixar a Bíblia falar por si mesmo, sem distorção. Agora, exegeses são aquelas visões que vira depois heresias, né, que são texto tirado do meio de um contexto bíblico e passa a afirmar ideias e pensamentos humanos para criar doutrinas ou filosofias que não está de acordo com a palavra de Deus. Agora, a exegese lá do livro de Efésios, do capítulo 2, do versículo 8 ao 10, ali a gente precisa analisar cuidadosamente o texto dentro do seu contexto para entender a mensagem original e aplicada teologicamente. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso lá em Roma, estava encarcerado, e ele escreveu, provavelmente no ano 60 e 62 depois de Cristo, né? Aqui a história diz isso. No capítulo 2, Paulo descreve a condição do ser humano antes da salvação, mortos em pecados e ofensas e pecados. E depois a transformação que ocorre através da graça de Deus no Filho, que é Jesus Cristo. Aqui do 1 ao 7, o apóstolo Paulo vai primeiro destacar, né, colocar em evidência que estávamos mortos espiritualmente, né, afastados totalmente de Deus. E Deus, por seu grande amor, nos deu vida em Cristo. Agora, nos versículos 8 ao 10, ele explica como essa salvação acontece e qual é o seu propósito. O versículo 8 é a salvação pela graça, através da fé. Porque pela graça sois salvos, né, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa salvação aqui do versículo 8, né, que é pela graça sois salvos, a salvação não é merecida, é um presente imerecido. Quer dizer, Deus está dando ao ser humano a possibilidade de morar com ele. Então, é de graça, é dada, né? A palavra graça aqui é literal, significa graça mesmo, né? A palavra graça, que é charis no grego, significa favor imerecido. Agora, por meio da fé, a fé pizzi, né, no grego, é um meio pela qual a salvação é recebida, por fé. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisa estar com a sua fé, né, ela precisa estar direcionada ao veículo certo, que é a palavra de Deus. Agora tem vários canais, várias filosofias, a qual a pessoa que tem um sentimento de fé vai direcionar. Mas a fé verdadeira, ela é direcionada à palavra de Deus. Agora, ela não é, agora a salvação aqui não é um esforço humano, mas uma resposta ao chamado divino. Porque a Bíblia vai falar que Deus nos escolheu, né? Não fomos nós que escolhemos a Deus. Então essa chamada, o próprio apóstolo Paulo vai falar que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, assim como o profeta Jeremias e muitos outros dentro da Bíblia. Então ali é uma direção dada por Deus, é de graça, para todos aqueles que amarem a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Por isso que a salvação não tem origem no ser humano, mas em Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 12, que do versículo 1 ao 2, diz que olhai somente para Jesus, que Ele é o autor e consumador da fé. Então esse dom é tudo dado por Deus. A salvação é um presente gratuito, dado por Deus, sem qualquer mérito humano. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse é o versículo 9, na sequência do 8. O ser humano não pode ganhar a salvação por meio de boas ações, né, ou obediência à lei. Isso refuta qualquer ideia de justiça própria. Lá o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele vai se referir às obras da lei, que era a circuncisão, o cumprimento da lei oral, que foi criada baseado na lei de Moisés, que ali no período interbíblico, a qual os fariseus praticavam, batiam no peito, que era mais santo do que os outros, por eles cumprir toda essa lei oral, né? Nem todos, né, na verdade. E esses rituais litúrgicos da lei de Moisés, a qual eles cumpriam, e se achavam santos na condição de morar no céu. Mas na verdade aqui Paulo está refutando essa ideia da lei e do cumprimento de todas as obras da lei em salvação da sua própria alma. Ele vai dizer aqui que essas obras não salvam, não levam ninguém ao céu, porque a salvação é de graça, é dada por Deus, não é merecimento humano, não é pelo seu esforço humano, mas sim pela graça de Deus, por ela somos salvos. E os fariseus, eles se gloriavam muito por estar cumprindo essas regras, e obrigavam todos aqueles, né, que faziam parte do grupo a cumprir a mesma regra da qual eles cumpriam, ou que tentavam cumprir. Lá no capítulo 11 de São Mateus, e o versículo 28 a seguir está assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus chama aquele povo a aprender dele, que é humilde, traz uma humildade de coração. E o seu jugo e o seu fardo é leve, não tem o peso que a lei trazia. Ele traz um fardo e um jugo suave, para que eles possam aprender a respeito de todo o cumprimento da promessa que Deus faz de salvação, que agora aquela prática da lei já não tem necessidade mais. Então o apóstolo Paulo aqui vai trazer a mesma visão a respeito dessas obras da qual eles ficavam se gloriando por ter cumprido alguns dos rituais. O versículo 10 está assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. A palavra grega poimã, de onde vem poemas, né? A palavra poema vem dessa palavra grega, que significa obra-prima, né? Ou criação artística. Deus nos criou em Cristo, nós somos uma obra-prima, restaurados em Cristo Jesus. Então aqui, essa palavra que somos feitura dele, significa essa obra-prima, né, pelo exegese do versículo. Criados em Cristo Jesus. A regeneração espiritual acontece em Cristo, transformando nossa identidade. Agora, quando você era conhecido, agora você anda em novidade de vida. É outro ser, agora transformado, regenerado, santificado, purificado, lavado, né? Você traz agora características do céu, de um verdadeiro cidadão do céu. Embora as obras não sejam a causa da salvação, elas são os resultados dela, né? As quais Deus de antemão preparou. Deus já planejou um caminho de vida reta para os seus salvos, para que andássemos nelas. Nossa nova vida deve ser caracterizada por uma caminhada contínua de boas obras. Agora você faz por fé. Agora você faz por amor. Agora você faz porque você crê no Deus Altíssimo. Agora você busca as obras, as quais o Tiago vai falar lá no seu livro da sua carta, que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, é aquele que visita, é aquele que vai na casa do enfermo, é aquele que se doa. Esse é o verdadeiro cristão, é o verdadeiro cidadão do céu, né? Não são obras que vai justificar a sua salvação, mas você vai andar em obras de caridade, obras de amor, cumprindo toda a lei de Cristo.
Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, está assim: vai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui está as obras que Deus preparou, que nós possamos andar nela, né? É andar em comunhão, participando do sofrimento do seu próximo, do seu irmão. Por isso que Jesus diz assim, lá em Mateus, no capítulo 5, está dizendo assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui é um choro da qual você se compadece de misericórdia pelo seu irmão, pelo seu próximo, por aquele que está encarcerado, por aquele que está acamado no hospital, desenganado pelos médicos. É essas cargas que você tem que se compadecer e dobrar o seu joelho e chorar para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus faça uma obra redentora, porque você entendeu que a morte eterna é terrível e você não quer ver nenhum ser humano entregue a esse destino cruel, ao qual está destinado a todo ser humano que está afastado de Deus. E você, com essa novidade de vida, a qual Deus implantou no seu coração e colocou uma obra nova para que você possa andar nela, se compadeça em todo o tempo, para que Deus possa também alcançar essas almas, retirar do leito de enfermidade, retirar da prisão satânica, quebrar a corrente, tirar lá do cárcere, a qual estão escravizados por drogas, por prostituição e muitas outras coisas. Mas você anda nessas obras, você busca a presença de Deus para que tudo isso se realize. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, essa é a exegese verdadeira dessa palavra. Lá no capítulo 3 de Romanos, versículo 28, está assim: a justificação não vem por obras, mas unicamente pela fé em Cristo. O apóstolo Tiago escreve na sua carta, lá no capítulo 2, versículo 17, assim: afirma que a fé sem obras é morta, mas as obras são resultado da salvação, não um requisito para alcançá-la. A obra aqui não é um meio de salvação. Não, as obras aqui não, o apóstolo Tiago está dizendo que não é um requisito para alcançar a salvação, mas elas precisam estar firmadas na fé, né? Você tem fé que Deus salva, você tem fé que Deus cura, você tem fé que Deus liberta, você tem fé que Deus dá a solução para o problema que tudo, teu irmão, e você crê e tem o poder da fé para que Deus realize. Agora, a exegese desses versículos do 8 a 10, que nós entendemos é isso. E essas obras nos dias de hoje, né? Aqui nós falamos do tempo da lei, do tempo do apóstolo Paulo. E para os dias de hoje? Os dias de hoje também tem obras. Obras da qual muitas pessoas estão iludidas, agindo dessa forma, achando que estão cumprindo a lei de Cristo, andando nessas obras. Se você olhar para fora do cristianismo, para fora da nossa denominação, na onde a gente servimos a Deus, você vai ver gente subindo escadaria de joelho, outros vão a pé, saem daqui e vai para uma outra cidade, andando a pé, anda 300, 400 quilômetros. Isso aí são sacrifícios de tolos, segundo a Bíblia. Não condiz com a verdadeira palavra de Deus, porque a salvação é de graça. É dom imerecido, você não merece nada. Mesmo que você tivesse toda a fé do mundo, você fosse aquele que orava e a montanha se movia para o meio do mar, você ainda não merecia a salvação. Então é um dom imerecido. Tem gente que vai só em rituais como batismo, Santa Ceia, frequenta regularmente a igreja, coloca lá uma rotina de vida, achando que está agradando a Deus. Mas não está. A salvação não vem por essas práticas. A Bíblia vai dizer que a salvação, depende muito de certos pontos a qual a Bíblia ensina. Que, por exemplo, primeiro é crer na obra redentora do Senhor Jesus. Depois entrar pelo processo de regeneração. Depois que você passar pelo processo de regeneração, entra na santificação. Numa renúncia total da carne. E passar a andar pelo Espírito. Essa é uma regra, Bíblia. Não significa que Deus também não possa lhe salvar na hora que você se converte. Assim como Deus salvou o ladrão da cruz. Porque o coração aquebrantado, o coração cheio de amor, esse sim é o qual Deus arrebatará dessa terra. Abra aí a tua Bíblia no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 8. Está escrito assim: mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecado. Multidão de pecado. Aí você vê qual é a verdadeira essência para entrar no céu. Amor. Se você tem amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo, esse amor aí, ele encobrirá
multidões de pecados que te aflige, que te acusa. Mas esse amor supera no juízo. Então, por isso que o ladrão da cruz teve um arrependimento na hora certa, no momento certo, ao lado de Cristo, na hora da sua morte. E todos aqueles que se arrependem, mesmo pertinho do seu último fôlego de vida, Deus o leva para o céu. Mas você que tem tempo aí de regeneração, de transformação, cumpra a lei de Cristo. Lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, está assim: muitas pessoas acreditam que ser uma boa pessoa, ajudar os necessitados ou fazer caridade, garantirá um lugar no céu. Mas a Bíblia é clara, que a salvação não vem das obras, e sim da graça de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, para de praticar como um ritual de obra e passa a servir Jesus verdadeiramente, em todo o tempo. O segundo tópico dessa lição está assim: o soteriologia inadequada na antiguidade. Aqui o comentarista vai destacar os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos, que são essas ideias, heresias que surgiram na antiguidade. Os reencarnacionistas era uma crença da reencarnação, no ensino que a alma passa por várias vidas para evoluir espiritualmente. Essa ideia estava presente em algumas filosofias gregas, como o platonismo, né, religiões orientais, e alguns grupos tentam harmonizá-la com o cristianismo, mas a Bíblia rejeita essa visão. Por que a reencarnação é inadequada biblicamente? A Bíblia ensina que a vida é a única e irrepetível. Ali em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, refuta a ideia da reencarnação. Agora, a salvação não depende de sucessivas purificações, ou seja, vem vida, paga alguns erros, morre, depois volta à vida para pagar outros erros, sempre erros que aconteceram em outras vidas, que precisa reencarnar de novo para purificar o espírito. Mas a Bíblia refuta isso, porque sacrifício aqui é único, que é o de Cristo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. A esperança cristã não é a reencarnação, mas a ressurreição. Paulo ensina que o corpo será transformado na ressurreição dos mortos. Isso a gente encontra lá no capítulo 15, versículo 42 e 44. A Bíblia diz que os mortos ressurgirão primeiro, e esses que estão vivos naquele momento, o seu corpo será transformado, porque carne e sangue não pode herdar o reino do céu, mas o seu corpo será transformado. Isso é uma refutação bíblica a respeito dessa heresia da reencarnação, que nega o sacrifício eficaz de Jesus na cruz do Calvário. Os gálatas legalistas, né, que a lição fala, que são os galacionistas. Os gálatas foram influenciados pelos judaizantes, lá na época daquele primeiro concílio, né, que não foi chamado de concílio, que foi feito em Jerusalém por causa dos judaizantes, que eles criam que os cristãos precisavam também, os cristãos que estavam sendo agregados na igreja, precisavam se circuncidar. Principalmente os estrangeiros, que aí não tinham essa cultura em suas nações, nos seus países, em suas comunidades, mas que quando entra aqui para ser cristão, juntamente com a igreja de Jerusalém, precisaria circuncidar. Então os galacionistas aprenderam essas coisas com os judaizantes, que pregavam essa circuncisão. Por que essa visão inadequada? Paulo confronta essa heresia diretamente, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Se você abrir em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, você vai encontrar isso lá. E também, na leitura bíblica em classe, a qual nós aprendemos aqui nessa lição, que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de tutor, mas para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Em quem? Em Cristo Jesus. A lei só veio para apontar, mostrar, ensinar, né? Mas o objetivo aqui é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, que agora não precisamos mais da circuncisão, porque a circuncisão hoje é feita no coração através do sangue de Jesus. Então
essa ideia dos galacionistas é combatida pela Bíblia, a qual a gente aprende só em meditação da palavra. Os gnósticos. O gnosticismo era um movimento filosófico religioso que misturava ideias pagãs, conceitos cristãos. Eles ensinavam que a salvação vinha através de um conhecimento secreto, gnosis, acessível apenas a um grupo especial de iniciados. Esse é o gnosticismo. E por que o gnosticismo é inadequado? Por quê? Negação da encarnação de Cristo. Muito gnóstico acredita que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas uma aparência de carne. Essa é uma heresia baseada no docetistas. João reputa isso: todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 2, na primeira carta. Eles desvalorizavam a criação e do corpo humano. Eles viam o mundo material como mal, enquanto a Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, né, versículo 31. A salvação exclusiva por conhecimento, ao contrário da visão gnóstica. A Bíblia ensina que a salvação vem pela fé em Cristo, não por conhecimentos ocultos, né? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que a salvação vem pela fé na obra redentora de Jesus, né? Que foi o enviado de Deus para salvar a humanidade. O gnosticismo, ele distorcia a natureza de Cristo e ensinava que a salvação dependia do intelecto humano, não da graça de Deus. Isso é um erro central do gnosticismo. Essas soteriologias inadequadas tinham em comum o fato de negar a suficiência da graça do sacrifício de Cristo, seja pela reencarnação, pelo esforço próprio, pelo legalismo, obediência à lei, ou pelo gnosticismo, conhecimento secreto. Todos esses desviam o foco da fé em Jesus como o único meio de salvação. O verdadeiro evangelho ensina que somente Cristo salva e que a salvação é dom gratuito de Deus recebido pela fé. Né? Isso que aprendemos na carta de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ali mostra a nossa condição e mostra também a obra salvadora que veio através do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que trouxe a obra redentora e neles foram feitos. Feitura sua. E aqui aprendemos que essas heresias são inadequadas, que atravessaram épocas. Estão aí, batendo em nossa porta. O terceiro tópico dessa lição está assim: a soteriologia inadequadas de hoje. O comentarista colocou 3 aqui: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. Essas 3 que ele destacou aqui na lição, que está em nossos meios nos dias de hoje, que estão aí fazendo as peregrinações, as evangelizações no meio, né? Que está aí batendo em nossas portas, pregando a sua visão, né, da sua filosofia, que é baseada na soteriologia, e qual são inadequadas e contra a palavra de Deus, por isso que rebate com a Bíblia. O comentarista colocou aqui em primeiro o islamismo. Né? O Islã ensina que a salvação é obtida principalmente através das obras e da obediência à lei islâmica. Para o muçulmano, a salvação depende da fidelidade aos 5 pilares do Islã, que inclui: quais são eles? Confissão de fé, oração diária, jejum no Ramadã, caridade, peregrinação a Meca. Esses 5 pilares são a base de toda a crença do islamismo, são as suas práticas. Aqui, eles acreditam que no final da vida, Alá julgará cada pessoa com base em suas boas e más ações, e não há certeza absoluta de salvação, pois tudo depende da vontade de Alá. Essa visão totalmente inadequada, né, que a Bíblia vai refutar com veemência, porque nós aprendemos hoje em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, né, que a salvação não é pelas obras, ela não vem para que ninguém se glorie, né, porque a salvação que é um dom gratuito de Deus, né, é por isso que somos salvos, porque Deus teve misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus é o único, né? O caminho, a verdade e a vida. Ele é único. Não há outro meio de chegar a Deus. Agora, o Islã vai negar a divindade de Cristo e a sua morte expiatória, que são fundamentais para a salvação cristã. Eles vão de encontro com a palavra de Deus, o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 ou 4, no versículo 3 ou 4 do capítulo 15. O islamismo nega a necessidade da cruz e substitui a graça divina pela justiça própria, através das obras. Se fizer muita obra, dependendo do grau de obras, você alcança a salvação na visão de Alá. E Alá
vai direcionar também a salvação a algumas pessoas, não são todas. As testemunhas de Jeová, por exemplo, ensina que a salvação envolve uma combinação de fé em Jesus, boas obras, pertenciamento em organizações de torre de vigia. Eles acreditam que apenas 144 mil pessoas foram escolhidas para o céu, enquanto os restantes dos fiéis viverá em um paraíso terrestre. Além disso, rejeitam a Trindade e afirmam que Jesus é uma criação de Deus e não Deus em si. Eles negam totalmente a divindade de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que Verbos era Deus, né? E ele se fez carne, né? E aqui eles vão mudar essa palavra de que o Verbo era Deus, colocando um Deus. Um Deus pode ser qualquer coisa. A salvação aqui não depende de pertencer a uma organização. Se você quer conhecer uma heresia, é só você identificar essa organização que você pertence, que eles vão passar a dizer que só lá tem salvação. Aí você já pode fugir daí, porque aí é herético. Porque a salvação não depende de placa, não depende de denominação ou de título. Depende de você obedecer a palavra de Deus, crer na obra redentora de Jesus, entrar pelas promessas da Bíblia. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não precisa pertencer a nenhuma organização para alcançar a salvação. A Testemunha de Jeová acredita muito na ideia de que eles são os que vão morar, né? E 144 mil vai para o céu, os outros vão herdar aqui uma terra transformada, né, vivendo entre os animais aqui na terra, que ninguém mais vai para o céu a não ser os 144 mil. Agora a Bíblia ensina que todos os salvos estarão com Cristo, não 144 mil, né, a qual os Testemunhos de Jeová acreditam. Agora lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, diz assim, ali vai falar de uma grande multidão diante do trono. Muitas nações, tribos e línguas estarão perante ao Senhor Jesus, ali dentro de uma vida agora com Cristo para todo sempre, na glória. Agora o erro central das Testemunhas de Jeová, eles distorcem a identidade de Jesus e ensinam que a salvação depende da organização torre de vigia, em vez da graça de Deus. Agora, os mormonismo, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa religião, ela tem o seu... Ela é americana, ela é dos Estados Unidos. Eles ensinam que a salvação tem dois aspectos. A salvação geral, ressurreição para todos. O sacrifício de Cristo garante que todas as pessoas serão ressuscitadas. 2. A salvação individual, exaltação. Para alcançar o mais alto nível do céu e se tornar divino, é preciso seguir as ordenanças da igreja Mormon, como o batismo do Mormon, boas obras e casamento no templo. Além disso, os Mormons acreditam que Deus foi homem exaltado e que os humanos podem se tornar deuses. Essa é a crença dos Mormons. Essa visão dos Mormons, ela é completamente refutada pela Bíblia. A Bíblia ensina que há apenas um Deus e ninguém pode se tornar Deus. Lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 10, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Isso está em Isaías. Então, Deus é único. Ele não tem princípio nem final de dias. Ele é a própria eternidade. E ninguém vai se formar Deus. Deus é único. A salvação não vem por obras ou rituais religiosos, mas pela fé em Cristo. Está lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça que havêssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou para regenerador e renovador do Espírito Santo. Nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Refuta essa ideia dos Mormons, né? Jesus não é espírito criado, irmão de Lúcifer, mas o próprio Deus encarnado. A ideia deles lá é Jesus criado. A Bíblia fala que ele é o próprio Deus encarnado. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Agora, os mormonismo, seu erro central, é ensinar um falso evangelho que mistura boas obras, rituais e uma visão errada da natureza de Deus e de Cristo. Tanto o islamismo como o Testemunho de Jeová, o mormonismo, compartilham um erro fundamental. Nega a suficiência da graça de Deus e da obra de Cristo na cruz, substituindo-a por um sistema de obras,
regras ou pertencimento a uma organização religiosa. Então aqui é a ideia dessas heresias na atualidade. Temos que ter cuidado. A conclusão dessa lição está assim: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. E a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Graça não é mérito, e nem um ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Por isso que o versículo diz que Deus amou o mundo. O mundo aqui, referindo-se a todo ser humano que está presente e os que haviam padecido no passado e todos que surgirão no futuro. Então cada ser humano teve essa oportunidade de salvação. E aqui Cristo é o leque para toda a humanidade da obra redentora de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa abençoá-los nessa aula e despertar cada um dos irmãos da igreja a ir para a Escola Bíblica Dominical, aprender a palavra, para estar livre dessas heresias que tão de perto está aí nos rodeando, querendo tirar ou ceifar a nossa alma da presença de Deus. Que Deus abençoe cada um. Oremos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus, por mais essa aula, por ter estado presente conosco. Glorioso Deus, eu também intercedo pelos professores e alunos. Ó Deus, que Tu possa também revelar a Tua palavra. Ó glorioso Deus, que eles possam buscar o conhecimento. Ó Deus, e possam crescer na graça. Ah, Senhor da glória, que na ministração dessa aula, almas possam se arrepender, Senhor, e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, enfermidade ser curada, Senhor da glória. E Tu possa trazer paz ao coração do angustiado. Ó Senhor da glória, age, Senhor, no meio do Teu servo, no meio das igrejas que vão ministrar, que vão ensinar a Tua palavra. Sê com eles. Assim eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém.